Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Boa noite. Queridos, nós vamos dar mais um passo no desenvolvimento do tema do ano da nossa comunidade, juntos na jornada com Jesus. E eu quero te convidar a abrir comigo no texto de Gênesis capítulo 1. Hoje nós vamos conversar sobre a segunda palavra no vocabulário do discípulo de Jesus. E essa palavra é criação. Você vai encontrar no capítulo 3 do livro texto desse ano, ou do Bible Maps, você vai encontrar os textos que se relacionam com o ensino desse final de semana, com os podcasts que também rolaram ao longo dessa semana. Nós vamos ler Gênesis capítulo 1, verso 1. Lembre-se que nós estamos lendo as primeiras palavras da primeira página da sua Bíblia. E nós lemos assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima, e assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas, e Deus viu que era bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quarto dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. Assim Deus criou os animais, os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies, e Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quinto dia. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Eu quero convidar você para ler comigo os versículos 26 e 27. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então o texto continua dizendo: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra,
dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, e todas as aves do céu, e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara. Você me faz correr demais os riscos desta highway. Você me faz correr atrás do horizonte desta highway. Ninguém por perto, silêncio no deserto, deserta highway. Estamos sós e nenhum de nós sabe exatamente onde vai parar, mas não precisamos saber para onde vamos, nós só precisamos ir. Não queremos ter o que não temos, nós só queremos viver. Sem motivos, nem objetivos, estamos vivos, e isso é tudo. É sobretudo a lei dessa infinita highway. Essa canção, escrita por Humberto Gessinger, e que ingressou no álbum A Revolta dos Dandes, dos Engenheiros do Havaí, de 1984, faz um cadinho de tempo. É uma canção que tem um toque muito matreiro de niilismo nas linhas da sua composição. Niilismo é um termo da filosofia que vem do latim nihilo, que significa nada. E o niilismo é uma espécie de um movimento intelectual do século XIX, que tem algumas ideias muito interessantes. Os niilistas, eles rejeitam em absoluto a ideia de que existe sentido ou propósito para a vida. E eles também rejeitam profundamente o conceito de verdades absolutas e de metas narrativas. Pode não parecer, mas o niilismo é uma das filosofias mais influentes do nosso tempo. Ela está em filmes, está na música, está em todos os lugares. E basicamente, isso se reflete no fato de que aquelas grandes perguntas existencialistas que são: de onde viemos, quem nós somos, para onde nós vamos, as pessoas já não se perguntam mais sobre isso. Porque existe um pressuposto de que não existe por que perguntar sobre o sentido da vida, porque ele não existe. As pessoas simplesmente vivem o aqui e o agora, porque o aqui e o agora é tudo que existe. Nós só queremos viver sem motivos, nem objetivos, e estamos vivos, e isso é tudo. A grande questão é que nem sempre foi assim. Há 150 ou 200 anos atrás, as pessoas tinham um forte senso de que existe propósito e sentido para a vida. Os nossos avós viveram com um profundo senso de propósito. Então, o que mudou? O que mudou especialmente no Ocidente nos últimos 150 anos, para que os nossos filhos nascessem num mundo onde eles são ensinados sistematicamente pela cultura de que nós estamos vivos no aqui e no agora, e isso é absolutamente tudo que existe. Ninguém chegou a decifrar esse enigma com tamanha precisão e com tanta providência de tempo como o filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Nietzsche, que era filho de pastor e que vinha de uma família protestante, rompeu com o cristianismo, se tornou ateu. E ele escreveu 2 livros muito polêmicos, nos quais ele fala sobre a morte de Deus. O que é a morte de Deus? A morte de Deus é um conceito que Nietzsche emprega para dizer que o cristianismo, ou melhor, o Ocidente, estava se afastando devagarinho, mas progressivamente, paulatinamente, da visão de mundo do cristianismo. E à medida em que esse Ocidente se descola da fé cristã,
e se descola da ideia de um Deus criador e de que houve uma criação, esse ocidente seria invadido por um profundo vazio existencial. No lugar onde estava Deus vai ficar um rombo, vai ficar um buraco, um vazio existencial. Porque basicamente, se nós não fomos criados pela intenção de um Deus eterno e amoroso, então nós viemos, como diz o mito moderno, nós viemos do nada. E quando nós viemos do nada, nós sabemos que por uma lógica muito simples e talvez até pueril, ingênua, nós vamos voltar para onde? Para o nada, niilismo. E é justamente isso que acontece na nossa sociedade. As pessoas ficam revolvidas por dentro por um profundo vazio existencial que as consome e que as corrói. A solução encontrada pelos engenheiros da cultura no século passado foi dizer o seguinte: você precisa criar um sentido para a sua vida. Você precisa criar um propósito para você, como diziam os existencialistas, como Sartre, por exemplo. E então, isso tem gerado ainda mais ansiedade, ainda mais vazio e exaustão. Porque eu acordo todos os dias perseguindo dinheiro, carreira, sucesso, status e um lugar ao sol, mas se eu parar para pensar de forma muito crítica, isso tudo não importa. Porque eu sou apenas um saco de aminoácidos. E um dia, quando eu morrer, eu vou voltar a ser adubo e fertilizante. E tudo o que eu realizei na vida não mudará em absolutamente nada o meu confronto com a morte. O que aconteceu é que o ser humano se tornou agora vazio por um lado e exausto por outro, correndo atrás do vento como um hamster numa roda, tentando fabricar, manufaturar um sentido para a própria vida. A fé cristã tem uma resposta que é simples, abrangente e majestosa. Quando você abre a sua Bíblia, ela diz para você e para mim: você não precisa tentar criar ou manufaturar um sentido para a sua existência. Porque o mundo como aí está foi criado por Deus. Você também foi criado por Ele. E tudo, absolutamente tudo, está impregnado de sentido e de propósito. De sentido e de propósito. Porque nós fomos criados por um Deus trino, que decidiu nos criar. E isso faz toda a diferença na maneira como nós vemos a nós mesmos e o mundo à nossa volta. Essa é a história contada nas primeiras páginas de Gênesis. Gênesis, que obviamente, cujo nome do livro vem do grego, que significa início, ele reflete também o nome do livro no hebraico, que é também início, Berit. Basicamente, esse livro conta para nós a formação e a criação de todas as coisas, do universo, dos astros, da nossa biosfera e também do homem. Mas é inevitável que nós leiamos esse texto com olhos de fazendo perguntas científicas para o texto. Afinal, depois de Darwin, nós ficamos com uma pulga atrás da orelha, né? Será que nós fomos criados por Deus como um casal primitivo, como diz Gênesis? Será que nós viemos do macaco? E existem intrincadas e complexas interrelações entre a nossa fé e a ciência como aí ela está. Mas Vinod Ramachandra, comentando esse texto, ele diz assim: nós podemos ficar tão obcecados em fazer perguntas científicas para esse texto, que muitas vezes nós nos esquecemos que ele tem uma mensagem poderosa para o nosso coração. Que ele tem uma mensagem que responde e corresponde aos nossos anseios existenciais mais profundos. Porque os capítulos 1 e 2 de Gênesis, eles estão trazendo respostas teológicas para as nossas questões existenciais. Gênesis 1 e 2 estão respondendo às perguntas: de onde viemos? Qual o sentido da vida? Qual é o propósito da vida? De onde nós viemos? Qual é o sentido da vida? E qual é o propósito da vida? A primeira pergunta, de onde nós viemos, começa a ser respondida pelas 3 primeiras palavras hebraicas que se encontram na abertura da Bíblia. Berit, Bará, Elohim. No princípio, no início de todas as coisas, criou Deus. A palavra Berit aqui, ela não é simplesmente um indicador de quando,
mas é um princípio absoluto. No início de todas as coisas, Deus criou os céus e a terra. O verbo bará tem essa noção de um Deus que cria sem precisar de nenhum material pré-existente. Ele cria tudo do nada, ou ex nihilo, como gostam de dizer os teólogos. E basicamente essa ideia de um Deus que cria tudo do nada nos oferece uma resposta que é: o que havia no início de todas as coisas? Havia apenas um Deus eterno e trino por toda a eternidade. Então, de onde nós viemos? O texto de Gênesis diz assim: a pergunta certa não é de onde nós viemos. A pergunta certa é de quem nós viemos. Porque existe um Deus trino, eterno, que em algum momento Ele decide nos criar. E no princípio Ele cria tudo. Ele cria as dimensões espaço-temporais. Ele cria a possibilidade da existência da massa. Ele cria o tempo. Ele cria absolutamente tudo. E é justamente aí que nós começamos a entender como a narrativa de Gênesis é uma narrativa polêmica. Lembre-se você que Gênesis 1 não é a única história tentando decifrar o enigma da existência humana na antiguidade. Existiam outros mitos. Mas só para você ter uma ideia, no primeiro dia Deus cria a luz, e só no quarto dia Deus cria o sol e a lua. É a maneira do narrador dizer o seguinte: para as outras religiões que cultuavam a lua e o sol, de mandar uma mensagem para eles dizendo que a luz que o sol emite, e por isso ele era adorado por muitos mitos cananitas, não é propriamente dele, do sol, mas é uma luz que foi criada por Deus e que vem de Deus. Note como o mito ele está confrontando outras narrativas, ele está polemizando, ele está questionando. E ele questiona os mitos modernos também. Nos mitos antigos, como nos mitos escandinavos ou nos mitos gregos, o homem nunca é criado por amor. Ele é sempre o fruto da guerra entre os deuses, ou ele é um acidente, ele é quase que um efeito colateral. Mas aqui Deus decide criar o homem. Ele não precisa do homem para lavrar o campo, mas ele decide criar o homem. Se nos mitos antigos o homem era fruto dos desafetos entre os deuses, no mito moderno o homem vem do nada. Essa é a explicação que a ciência tem nos dado nos últimos 100 anos. E é apavorante que isso tenha sido ensinado como ciência moderna nas nossas escolas. Porque são ideias que jamais foram comprovadas, não têm validade e credibilidade científica no seu termo final do que ciência realmente significa, são teorias. Agora pense comigo. Talvez você tenha entrado na igreja e falado assim: rapaz, então eu entrei numa igreja no século 21 e tem um cara lá na frente falando que ele acredita mesmo que tudo que existe foi criado por Deus. Que legal, eu entrei num túnel do tempo e eu voltei na Idade Média. Porque tem um cara lá na frente falando sobre um Deus que cria as coisas. Quer dizer que nós retrocedemos 300 anos de história. Como se fosse necessário ter muita fé para crer num Deus criador. Mas eu te digo, é preciso ter muito mais fé para acreditar que tudo o que existe veio do nada, o que é contra toda e qualquer lógica que se possa nomear nos céus e na terra, e que por simples explosão, não guiada, impessoal, sem qualquer gerência, coisas maravilhosas como o DNA foram formados. Só uma nota de rodapé, um dos neoateístas mais famosos do nosso tempo, Richard Dawkins, quando confrontado, dizendo assim: então como você explica a origem da vida na Terra? Ele diz: eu não sei. Ninguém sabe. Mas nós sabemos que houve a geração espontânea de vida, que é uma das ideias mais bizarras que já se levantou na história. A ideia de que de pedra, calcário, minerais, se ergue seres que têm DNA, que é a coisa mais complexa que nós conhecemos em termos de biologia. Darwin não sabia que existia o DNA. Ele existiu num mundo pré-laboratório. E por isso era fácil para ele propor que os seres simplesmente foram evoluindo. Mas hoje nós encontramos várias lacunas na teoria evolutiva. E não é o teólogo aqui que está dizendo. Muitos cientistas ateus e agnósticos não acreditam em Darwin. Procure e você saberá. O que eu quero dizer é o seguinte:
Você vai ter que ter uma quantidade absurda de fé para dizer que o universo veio do nada. E você vai ter que ter fé para crer que um Deus criou o universo com intenção. Então a pergunta para você essa noite é: onde você quer alocar a sua fé? A segunda pergunta é: qual é o sentido da vida? Nós somos alvejados por essa narrativa de que a nossa vida ela está exposta ao caos e ao acaso, e porque não existe um Deus criador, e porque não existe um Deus mantenedor da vida, nós estamos expostos a eventos que nos deixam perplexos, eventos inexplicáveis, para os quais não existe sentido. Lembre-se daquela frase muito matreira da música dos Titãs que diz: o acaso vai me proteger. Mas o acaso não é alguém para proteger ninguém, e ninguém é protegido pelo acaso. Muitas vezes nós nos sentimos totalmente à deriva, e nós perguntamos: como podem acontecer tantas coisas ruins com pessoas boas? E como pode tanta coisa boa acontecer para pessoas ruins? E nós olhamos e falamos assim: olha, se existisse um Deus governando tudo isso, certamente essas coisas não aconteceriam. Mas o texto de Gênesis, quando mostra Deus em ação como Criador, não mostra Deus como um pintor pós-moderno simplesmente jogando baldes de tinta numa parede. Deus cria a luz no primeiro dia. Deus separa os céus dos mares no segundo dia. Deus cria a terra no terceiro dia. E depois de Deus criar essa estrutura baseada numa tríade, Ele vem povoando essa tríade, colocando os luminares nos céus, colocando aves para voar, colocando peixes no mar, e no sexto dia, então, Ele coloca animais terrestres. Deus cria os ambientes, depois Deus povoa esses ambientes. A narrativa da criação está organizada com duas tríades que se sobrepõem, para dizer: o nosso Deus cria as coisas com lógica, o Deus cria as coisas com ordem, com uma certa racionalidade. E isso nos lembra quem é o Deus Criador. É o Deus que faz as coisas com propósito, com sentido. Essa estrutura do universo totalmente ordenado para que houvesse vida, nos lembra que existe um Deus que cria as coisas de maneira perfeita. E isso tem implicações existenciais para nós. Em dois sentidos. Em primeiro, no sentido porque a vida como um todo, ela tem sentido porque Deus está regendo a história. O Deus Criador é o Deus que mantém o mundo e é o Deus que está governando todos os eventos da história para um fim cujo propósito é dele. Mas quando nós entendemos a nossa pequena história nessa macro história, nessa macro narrativa, nós vamos descobrir que a nossa vida também tem sentido. Nós vamos descobrir que nós estamos aqui e agora, nesse lugar no qual Deus nos plantou, com propósitos que correspondem ao coração de Deus. O que significa dizer que Deus não nos jogou por aí. Imagine você que Deus cria os céus, a terra e os mares. E Deus conhece cada uma das estrelas pelo nome. E até onde eu sei são bastantes. Mas Deus não sabe o que fazer com você. Isso seria um tanto bizarro. Que Ele olhasse para mim e dissesse: rapaz, e agora? O que eu vou fazer com o Jefferson? Criei o Jefferson, mas não sei o que fazer com a vida dele. Não sei onde colocá-lo, não sei como usá-lo. Portanto, eu vou dizer o seguinte: olha, Jefferson, eu vou te jogar no mundo e você se vira, tá bom? Você se vira, você dá o seu jeito aí. Imagine um Deus que é capaz de criar as estrelas, mas que não é capaz de infundir sentido e propósito na nossa vida. A nossa vida absolutamente tem sentido. Quando Davi leu Gênesis 1, ele descobriu que Deus não estava apenas criando as galáxias, mas que Deus o havia criado. E ele diz, no texto que o pastor Júnior leu no começo do nosso culto aqui juntos, da nossa celebração: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Tu me fizeste de modo especial e admirável.
os teus olhos viram o meu embrião, e todos os meus dias foram determinados e escritos antes de qualquer um deles existir. Deus sabe aonde Ele quer chegar com você, desde a hora zero da sua vida. Deus sabe exatamente o que Ele quer fazer em você e por meio de você, porque nós não estamos expostos ao caos. E é lógico que você pode ter passado por uma perda recente, é claro que você pode ter ficado desempregado, é lógico que você pode estar lutando com uma doença, é lógico que você pode estar passando por sofrimento, e é lógico que isso te parece impensável que haja um sentido e um propósito de Deus para você em tudo isso. Mas eu te digo, o grande desafio da nossa fé é crer sem necessariamente entender. Jó passou por um sofrimento lascado, e ele disse: quero uma audiência com Deus. Quero uma audiência com Deus. E ele protocolou uma audiência com Deus dizendo o seguinte: eu vou me defender diante de Deus dizendo: Deus, eu nunca fiz tanta coisa ruim assim para merecer tudo que você tem feito comigo. E então Deus aparece para Jó num redemoinho. E a primeira pergunta de Deus para Jó é: Jó, aonde é que você estava enquanto eu estava medindo os céus com os palmos da minha mão? Quando eu assentava os montes, onde você estava? Quem é você para questionar o que eu faço? Você é criatura, eu sou o Criador, e o vaso de barro não deve questionar o seu oleiro. Se Deus faz em você e na sua vida coisas que você não entende, isso não é desculpa para dizer que você não deve aceitar. Porque Deus não espera que nós concordemos com Ele. Muitas vezes nós queremos concordar com Deus. Eu quero que Deus me explique por que Ele está fazendo alguma coisa em minha vida, para que eu decida se eu concordo com Ele ou não. Nós não fomos levantados para concordar com Deus, nós fomos levantados para nos submeter a Ele com fé, por graça, em amor. E por fim, qual é o propósito da vida? A criação é descrita com um determinado ritmo. Deus cria as coisas pelo poder da sua palavra, as coisas vêm existir, e Ele diz: isso é bom. John Stott, ele diz assim: a narrativa, ela começa com Deus criando as coisas, ela tem um clímax na criação do homem, e ela tem um desfecho no descanso de Deus. Porque no versículo 25 nós notamos uma mudança da voz poética de Deus para um plural, que muitos exegetas chamam de plural majestático, mas nós vemos a voz da Trindade aqui, dizendo: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E então Deus cria o homem, Deus dá autoridade ao homem para ser mordomo sobre toda a criação, e em sequência, Deus simplesmente descansa. Imagine Adão e Eva no primeiro dia deles vivos, no primeiro dia completo, perguntando para Deus assim: Deus, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos desbravar os mares? Nós vamos fazer uma viagem pelos continentes recém-criados? Nós vamos fazer o que, Deus? E Deus fala assim: não, calma. Eu coloquei 3 cadeiras de praia aqui, já coloquei 3 cocos aqui também. Senta um pouco, descansa, eu quero curtir vocês. O Shabá de Deus não é porque Deus está cansado, Deus não está exaurido, Deus não está precisando de uma soneca reparadora, de um power nap para renovar os ânimos. Deus não está cansado. Ele decide cessar para que Ele possa se deleitar na sua criatura. E nós vamos descobrir no final do capítulo por que nós fomos criados. Nós fomos criados para ser alvo do amor desse Deus que nos cria a sua imagem e semelhança. Dentre todos os animais, nós fomos criados com uma dotação especial. Deus infundiu algo dele em nós, algo em nós para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. E Deus nos convida: venham, sentem, descansem, deleitem-se em mim e na criação. Nós somos criados para o deleite de Deus. Nós somos criados para ter prazer em Deus. Nós fomos criados para experimentar um estado de shalom completo em Deus. Uma plena, rica, profunda sensação de que somos tudo, absolutamente o que precisamos nele.
Viktor Frankl foi um médico vienense, um psiquiatra. Quando muito jovem ainda, ele se correspondia com Freud e ele era responsável por todo um pavilhão de pessoas que tinham doenças mentais em Viena. Quando os nazistas tomaram a Áustria, eles impuseram a Frankl que ele implementasse um amplo esquema de eutanásia. Lembre-se que os nazistas, eles não exterminaram apenas judeus, eles exterminaram judeus, negros, homossexuais, pessoas com deficiências mentais, pessoas com desabilidades motoras. Mas Frankl não aceitou, rebelou-se, foi preso, ele, sua esposa grávida, sua família, e todos morreram no campo de concentração, com exceção apenas do próprio Viktor Frankl. Ele escreveu um livro, A Busca do Homem por Sentido, e ele compartilha uma ideia que é a seguinte: ele percebia que os seus colegas que tinham propósitos de vida que eram menores, eles morriam nos campos de concentração. O propósito da vida do cara era ser rico. Os nazistas vieram, roubaram toda a riqueza dele. Ele caía no campo de concentração e definhava e morria. Quando o propósito de alguém era a família, e ele ficava sabendo que os familiares haviam morrido em outro campo de concentração, ele definhava e morria. Só aquelas pessoas que tinham um firme, forte e profundo senso de propósito sobreviviam ao campo de concentração. E ele escreve dizendo: o homem é um ser de propósito, ele não consegue deixar de ser. Exatamente agora, enquanto você me ouve, eu posso dizer: você vive por algum propósito. Você vive por algum propósito. Talvez um dos propósitos que a nossa cultura diz para nós que são propósitos importantes. Fique rico, tenha fama, seja feliz, construa uma família. Mas todas essas coisas, de uma forma ou de outra, podem ser perdidas. Elas não são fortes nem amplas o suficiente para nos dar sustentabilidade existencial. E não me admira o fato de que nós somos a geração de homens e mulheres mais prósperos da história. Mais prósperos da história. Imagine que cada um de nós aqui tem água encanada em casa, comida em abundância e uma cama quentinha. Alguma coisa que só os reis tinham nos seus palácios há 3 ou 4 séculos atrás. Você pode se gabar dizendo assim: olha, eu tenho um estilo de vida de um rei. E você vai estar certo. Mas mesmo com toda essa prosperidade, existem estatísticas rampantes de ansiedade e de depressão em todas as culturas do mundo nesse exato momento. Sabe por quê? Porque nós somos ensinados que essas coisas deveriam nos trazer um profundo senso de propósito e elas não trazem. Entre nas casas mais ricas e chiques aqui do Aquários e você vai descobrir isso. Pessoas riquíssimas. Pessoas que podem viajar para qualquer lugar do mundo a qualquer hora. Mas que são corroídas por dentro por um vazio existencial mórbido e sinistro. Na primeira versão do Catecismo de Genebra, que foi elaborado pelo próprio João Calvino, sob a supervisão dele, em 1545, uma das perguntas iniciais é a seguinte: qual é o principal propósito da vida humana? E a resposta é: conhecer a Deus. Mais tarde, no Catecismo Maior de Westminster, a Assembleia de Westminster reelaborou essa pergunta e a aprofundou dizendo: qual é o fim supremo e principal do homem? E Westminster responde dizendo: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Nós somos criados para o propósito de experimentar abundantemente o amor desse Deus Trino que nos criou. E a pergunta final de hoje é: mas como experimentar? Na minha infância, os meus pais cismaram com a ideia de que eles não iam ficar comprando brinquedos sortidos aqui e ali, e por isso nós ganhamos durante muitos anos Lego.
Não sei, quem sabe aqui o que é Lego aqui? Tudo bem, Legos é aquele bloquinho de montar. Eu acho que é um brinquedo muito bacana, educativo. E então a gente ganhava no aniversário, no Natal, na Páscoa, no Carnaval, no dia da Independência, era Lego. 7 anos da nossa vida foi assim. Então a gente tinha um bocado disso lá em casa. E eu tenho um irmão, 4 anos de diferença. Então a gente montava de tudo. A gente montava casa, ônibus, robôs e tal. Mas é lógico que eventualmente havia uma diferença ideológica entre os irmãos, para não dizer que a gente brigava, né? E aí quando a gente briga, um irmão vai lá e se vinga. Ah, você quer saber também? Não sei o quê. Pega o Lego do outro e mete o pé, aquilo esbagaça tudo, né? Imagine você que uma das chateações do Lego é que ele desmonta, e o grande barato é que ele monta. Mas eu não sei se você já viu, e depois você pode rodar no YouTube, alguns caras que pegam um quarto inteiro do apartamento dele, sei lá, assim, um cômodo inteiro da casa, e eles montam coisas assim loucas de Lego, mas assim, é muito grande, cara. É muito grande. Eu fico me perguntando se esses caras estão desempregados, não é possível. Eu acho que eles não têm boleto para pagar, eles não têm uma esposa para mandar eles para fazer as coisas em casa. Ó, vai trocar aquela luz ali e tal. Acho que o cara está com muito tempo, rapaz. Porque tem carros de tamanho natural feitos em Lego. Eu fico olhando isso. E eu não sei se você viu que de vez em quando acontece de alguém levar assim um negócio enorme de Lego, assim, né? Uma vez eu vi um vídeo que o cara derrubou um Superman de Lego. Um Superman em tamanho natural, rapaz. Imagina o troço caiu no chão e virou assim uma coalhada de pecinha, né? Imagine que você gastasse horas e horas e horas e horas montando um negócio desse de Lego. E sem nenhum aviso prévio, alguém fosse lá e derrubasse isso no chão. E esse troço se escangalhasse por completo. Foi justamente isso que nós fizemos, não foi? A Bíblia diz que com o nosso pecado e com a nossa rebeldia, nós não apenas quebramos a nossa relação com Deus, mas nós chafurdamos toda a criação num mundo de trevas. A criação geme, esperando pela revelação de Jesus Cristo. Então Deus teve que tomar uma decisão. Porque quando meu irmão ia lá e quebrava a casa de Lego, eu simplesmente acabava de desmanchar o que sobrou e construía tudo de novo, porque é mais fácil construir do zero do que reparar. E quando os nossos primeiros pais fizeram tudo o que eles fizeram, Deus poderia ter simplesmente dito assim: bom, eu criei esse universo tão bonito, tão harmônico, com tanto carinho, mas a verdade é que não deu certo. E Deus poderia ter pegado o universo, amassado esse universo como uma bolinha, e jogado numa lata de lixo, e começado um outro universo, e você e eu não saberíamos sequer disso. Deus sabia que Ele teria que restaurar o que foi quebrado, e essa é uma das ideias mais loucas que nós cristãos cremos. Sabe como Deus reparou? Não como alguém que vai e remonta de fora, mas Deus se tornou um bonequinho de Lego minúsculo e entrou na sua criação para repará-la por dentro. Você faria isso? Você se tornaria um bonequinho de Lego para redimir a cidade de Lego que você criou? Você já viu como é a mão de um bonequinho de Lego? Você já viu que a perna não tem nem joelho, nem dobra no meio? Você já viu como é a cabeça de um bonequinho de Lego? Como ela é infimamente minúscula e tão banal e simples perto da complexidade do nosso rosto? Agora pense por um segundo o que nós cristãos professamos. Nós dizemos que Deus, Filho eterno e coeterno com Deus Pai, Ele tornou-se um bebê nos braços de Maria. Tornou-se um homem e haveria de morrer na cruz para nos redimir e para restaurar a sua criação. O quão longe Deus foi por você? Quão longe Deus foi por mim?
porque Ele nos criou uma vez. Nós vandalizamos a sua criação. E em Cristo Deus está nos recriando à imagem e semelhança de Jesus. Senhor, nós te louvamos por tão grandiosa salvação e tão bendita esperança que temos em Cristo. Porque Jesus, o Senhor, abriu mão da sua glória e tornando-se homem, submeteu-se à morte, mas não a uma morte indolor, sanitizada. O Senhor se submeteu a uma morte rude na cruz do Calvário em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter esperança de experimentar de novo aquilo para o que fomos criados, ter comunhão com o Deus Santo e Trino que se revela nas Sagradas Escrituras. Senhor, nos lembra todos os dias que nós fomos criados com um propósito, que a nossa vida tem sentido e tudo o que acontece conosco tem um porquê e para quê que estão no seu coração, que nem sempre nós haveremos, Senhor, de compreender, mas isso não nos impede de depender, confiar e crer. O Senhor é um Deus santo, elevado acima de tudo e de todos, um Deus que habita em luz inacessível, nos informa a tua palavra, mas que também desce para estar com o contrito, com o abatido de espírito, um coração compungido e contrito, tu não o desprezarás, ó Deus. Então nós elevamos, Senhor, a nossa voz a Ti como comunidade nessa noite e pedimos, Senhor, nos lembra que nós somos criação Tua, nos lembra, Senhor, que nós somos um vaso de barro nas Suas mãos, nos lembra que o Senhor nos criou com um propósito, com um sentido, e que todos os nossos dias são vividos intensamente para a Sua glória e debaixo da beleza do propósito que o Senhor tem para nós. Se alguns dias nos parecem angustiados e aflitos, vazios, nos mergulha no mistério da oração, Senhor, até que repousados no Teu colo, experimentando, Senhor, da Tua docíssima presença, nós possamos ser acalentados na comunhão do Espírito Santo e descansar em Ti, num Shabá divino na Tua presença. Glorifica o Teu nome, Senhor. Nos ajuda a entender que o Senhor nos fez a Sua imagem e semelhança, e nos ajuda a crer profundamente nas implicações da criação para todas as áreas da nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.